Om Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre feliz de estar na sua companhia e eu sempre peço nos vídeos que nós publicamos aqui no canal para você compartilhar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também para se inscrever no canal de espiritualidade onde eu vou tratar e trato sobre todos os temas. Eu queria fazer, na verdade eu fiz a previsão sobre o evento que ocorreu no dia 6 de agosto, que houve aquela mega explosão em Beirute. Eu fiz inclusive o mapa do Líbano e eu queria falar algumas coisas antes. Em 2019, eu ainda estava trabalhando e participando na Rádio Mundial. Eu fiz uma previsão em 2019 para 2020. Eu vi uma explosão nuclear na França e todo mundo ficou preocupado. Eu vi aquele cogumelo na França, fiquei muito preocupada, fiz muitas orações e grupos se uniram também para orar para a França. E quando foi, acho que antes de ontem, porque eu estou gravando no domingo, hoje é dia 9, né? Estou falando com meu filho, dia 9. Então no dia 7, mais ou menos, eu vi o Macron, que é o presidente da França, falando no Líbano, em Beirute, sobre uma assistência, sobre uma ajuda. E eu achei muita coincidência, porque eu vi aquele cogumelo na França e a cena que eu tinha visto em 2019 foi do Macron falando, conversando e dizendo que iria ajudar a população. E ele foi cobrado para melhorar as reformas no Líbano, inclusive ele prometeu ajuda e ouviu protestos contra a elite política local. O Beirute, então, para quem não sabe, ela foi uma antiga colônia francesa. Ele ouviu e falou o que todos estavam falando e comentando, que a explosão nada mais acabou mostrando uma grande ferida. E que, junto com a pandemia, ele falou que o Líbano e Beirute viveriam o início de uma nova era. E muita gente está me perguntando isso, falando, Mônica, não é o ano do sol? Não era para ter um ano bom? Eu sei que a pandemia está sendo ruim para todo mundo, inclusive para mim, para todo mundo, é óbvio. Mas o sol vem deixar as coisas mais claras. E eu colhi algumas informações interessantes sobre o Líbano. Você sabia que o primeiro milagre de Jesus foi realizado em Sidom, no Líbano, onde ele transforma água em vinho? Bonito, né? No Líbano é falado 3 línguas, o árabe, o francês e o inglês. A palavra Líbano aparece 75 vezes no Antigo Testamento. Beirute foi destruída e reconstruída 7 vezes. O nome Líbano persiste por mais de 4.000 anos, gente, sem mudar. É um dos nomes de cidade mais antigos do planeta. O Líbano é onde o maior número de livros relacionados à Bíblia foi escrito. Por isso que a Bíblia, o nome Bíblia, vem de uma cidade no Líbano chamada Byblos. Muito interessante, mas o que eu achei mais bonito foi o primeiro milagre de Jesus ter sido feito e realizado nessa região. E o que mais me entristece é que onde houve aquela mega explosão é onde uma grande comunidade de cristãos viviam lá. E também na mesma semana, em 6 de agosto, o Japão lembrou os 75 anos da bomba atômica em Hiroshima e 2 dias depois em Nagasaki. Curioso, né? 75 anos de uma mega explosão nuclear e depois, agora, atualmente, em 2020, repete o fato praticamente no mesmo dia. Beirute, portanto, viveu uma situação apocalíptica que deixou mais de praticamente 150 mortos, milhares de feridos, mais de 6.000 e centenas de milhares de desabrigados. O governo do Líbano decretou estado de emergência nacional e afirmou que foi, na verdade, o que aconteceu foi um curto-circuito que causou o incêndio e a explosão em um depósito de fogos e um outro onde estavam 2.750 mil toneladas de nitrato de amônio. Há quem diga que passa de 8.000 toneladas de nitrato. O governo de Beirute disse que as perdas chegam a 15 bilhões de dólares e a potência das explosões foi tão intensa que os sensores de serviço geológico dos Estados Unidos registraram como um terremoto de 3,3 pontos na escala Richter. A explosão foi ouvida a 240 quilômetros na ilha de Chipre. 2.000
e 700 toneladas de nitrato, que absurdo. Esse item, o amônio, estava armazenado no galpão que culminou na nuvem de cogumelo gigantesco da explosão que vimos. E eu fiz o mapa do Líbano. O Líbano se torna independente da França em 26 de novembro de 1941. Portanto, o Líbano, o país, portanto, ele é Sagitário com ascendente em Sagitário. A Lua em Peixes, mas com muito sofrimento. É um mapa, eles tentam, né, ter uma vida, a tentativa de ter uma vida muito alegre, mas, por exemplo, na casa 9, que é a casa da política, a gente tem um aspecto em Virgem, grau 29, é basicamente o comando de uma família há anos, há gerações. E aí eu tenho um leão que é a vontade de romper com esse sistema corrupto. Inclusive, eu assistindo os telejornais, eles falavam que existiam grupos de milícias muito forte, o governo é muito fraco, as estradas são todas esburacadas, então você tem um comprometimento no gás, nas redes de televisão, você tem um comprometimento em várias áreas. Eles vão conseguir reconstruir, porque eu fiz a revolução, ó, a Lua em Áries, que é colocar pedra sobre pedra de novo, Capricórnio, todo mundo regular. O único problema é que esse dinheiro das pessoas, dos governos que querem ajudar o Líbano, eu acho, na minha opinião, que teria que ir para as famílias que perderam tudo. Porque se for para o governo, a gente sabe que isso tudo vai ser tomado e desviado, né? Portanto, o Líbano é um sagitariano com ascendente em Sagitário, com a Lua Peixes, com ênfase em Capricórnio, de um povo muito trabalhador. O Mercúrio Escorpião dá ênfase da força que a religião tem nesse país, o Mercúrio em Escorpião. E também eu vi nos noticiários que, para você conhecer alguém, a primeira coisa que perguntam quando você está no Líbano, qual que é a tua religião? Até para saber se você é bem-vindo ou não. Nós temos uma Vênus em Capricórnio, é um país que vai continuar lutando por suas melhorias. O Marte em Áries 12 significa que ninguém aguenta mais esse tipo de poder. Enfim, aí eu tenho as questões dos aspectos políticos firmados em apenas uma família, e a gente fecha aqui com uma exatidão na construção. Eu tenho certeza que Beirute ficará lindo de novo, né? Portanto, os trânsitos, se o Líbano fosse uma pessoa, eu diria que ele está passando por um Plutão em mau aspecto com Plutão. Você veja que sempre que eu falo de uma cidade, de um estado ou um país, o Plutão com um mau aspecto com Plutão. O Brasil também está passando e vai até setembro. O Plutão com mau aspecto em Plutão, quando eu estou fazendo mapa para algum consulente, eu digo que pode haver um abalo, como se fosse um terremoto na vida do meu consulente. E exatamente o que aconteceu. Então, o Líbano passa por um Plutão em mau aspecto com Plutão, vai até dezembro de 2021, aparece a reconstrução até novembro de 2021, e muito cuidado, porque nós podemos ter aí uma guerra civil. Isso pode acontecer até o mais forte, o período mais dramático, entre 9 de janeiro a 18 de janeiro. Na minha opinião, esse governo vai ser forçado a cair, até para que os outros países, especialmente a França, conseguirem ter essa ajuda humanitária e ajuda financeira para reconstrução, tá? Mas assim, é um mapa, por exemplo, o Sol do Líbano na casa 12 e 1, né? Você tem toda uma origem até religiosa, secular. A Lua na 4, a reconstrução. Vênus na 11, outros governos ajudando. Marte na 4 é a construção. Júpiter na 2, a entrada de dinheiro. Saturno na 2, a entrada de dinheiro. Urano 5, as pessoas voltando a ser felizes. Netuno na 3, aquela desconfiança dos governos, com mau aspecto, inclusive, do roubo, mas o Netuno na 3 talvez tenha tido algum abalo nas escolas. Plutão na 2, o Plutão é o roubo de novo na casa 2, que é a casa financeira, né? E o Nodo na 7, a participação e ajuda de outros governos. E sobre o evento que eu fiz, que foi o evento que ocorreu em Beirute no dia 4 de agosto de 2020, aproximadamente às 12h30, teve o impacto de uma força de leão com ascendente em Escorpião, num grau muito forte, que é o realmente da destruição. Apesar disso, a gente tem um peixes em bom aspecto da proteção, mas nós sabemos que, inclusive, muitas pessoas
pela explosão foram inclusive lançadas ao mar, gente. Olha que judiação, muita gente não vai conseguir nem ser encontrada. E um Libra 10 que representa, por exemplo, esse aspecto em Libra 10 acontece quando há uma explosão, quando uma pessoa sofre algum tipo de acidente, e aqui é bem revelador para mim, tá? Mas um aspecto muito grau 29 me preocupa no mapa, e grau 0. O 0 inicia uma nova fase, que ele fecha o evento em Beirute, ele fecha exatamente com isso, com uma nova reconstrução. Portanto, aos nossos irmãos do Líbano, desejando paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade. Que Deus continue abençoando essa família tão maravilhosa. Os libaneses são nossos irmãos. Temos uma comunidade grandiosa aqui no Brasil, e desejando a todos que Deus continue iluminando, protegendo e dando forças para a reconstrução da cidade. Namastê, gratidão, fiquem com Deus.